Hugo Souza recebe nova proposta milionária do Milan. Anderson Talisca é oferecido ao Flamengo, que avalia a contratação. O Manchester United prepara um caminhão histórico de dinheiro para tentar tirar Vinícius Júnior do Real Madrid. O time europeu oferece 200 milhões por Ryan, mas Vasco recusa. Cebolinha na mira do Fluminense. Além do Cruzeiro, o Fluminense também entra na briga pelo Cebola. Santos avança por Gabigol e só faltam detalhes para anunciar a contratação. Grêmio tem interesse em Gustavo Scarpa. Os valores absurdos envolvendo Gerson e Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no canal Victorano, beleza, rapaziada? Então, no último vídeo vocês criticaram o meu fundo aí, certo? Hoje eu mudei o fundo. Na verdade não foram críticas, né? Vocês elogiaram o meu fundo e tava com um fundo diferente, um fundo mais bonito. Mas hoje eu mudei o fundo também, Vitorano sempre mudando o seu próprio fundo, né, rapaziada? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Ó, tô encerrando o vídeo no começo do vídeo. Na verdade, se inscreve aí no canal, beleza? Se é a primeira vez que você tá me vendo, não esquece de deixar o like logo de começo. E é isso, vamos pro vídeo que, mano, o mercado da bola tá muito bom de fazer, rapaz! Rapaziada, depois da ótima temporada aí de Ryan no Vasco, né, vamos ser sinceros, que esse moleque jogou foi absurdo, né, muitos jogos aí carregando o Vasco e, obviamente, já era de se esperar, né, até pela própria torcida vascaína, o assédio de clubes da Europa. E aí, o clube que chegou já com os dois pés na porta e tentando tirar o Ryan de qualquer jeito do Vasco é o Zenit, rapaziada, que ofereceu 31 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, pelo atacante aí do Vascão. Só que o Vasco falou: não vendemos, pode aumentar. A pedida do Vasco é de no mínimo 50 milhões de euros, cerca de 327 milhões de reais, para liberar o Ryan pro clube russo ou pro clube que for, né, rapaziada? Então o Vasco aí muito bem, fazendo uma ótima gestão de uma grande promessa do clube. Eu acredito que todo clube aqui no Brasil tem que fazer isso, cara. Analisando o futebol brasileiro, a gente vende nossas joias muito baratas lá pra fora, os caras vai lá, joga muito e depois volta pra cá com 30 e tantos anos. Então, assim, a gente tá vendo uma mudança no cenário global aí, surgindo novos mercados, como o mercado da Arábia, o Brasil crescendo bastante. Excelente a postura do Vasco de pedir 50 milhões de euros pelo Ryan, porque a gente sabe que vale, né, rapaziada? E aí, o Zenit ainda não desistiu da compra dele. Então, o time russo já havia feito outra proposta antes pelo atacante e ainda não desistiu. Então, muito provavelmente os russos vão vir com uma contraproposta. A multa de Ryan é de 80 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais. E o Fluminense entra na briga para ter Cebolinha também, rapaziada. Sim, Fluminense que já tá em negociações aí, que falta só acertar questões salariais do Hulk, que o salário é bastante alto, né? Não podemos deixar de falar sobre isso, mas Fluminense também entra aí com uma sondagem com Everton Cebolinha. Fluminense, comandado por Zubeldia, tem adotado uma postura mais agressiva no mercado e nos bastidores passou a observar a situação de Everton Cebolinha, atacante do Flamengo. A informação é do setorista Paulo Brito, que cobre o dia a dia do clube nas Laranjeiras. Segundo a apuração, um intermediário ligado ao tricolor realizou uma consulta inicial sobre o cenário do jogador de 29 anos, Everton Cebolinha, que atualmente é cogitado aí, especulado em Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, todos estão de olho em Cebolinha. Então é um cara que jogou muito, né, rapaziada? Já tem uma grande carreira, podemos dizer assim, né? Principalmente pelo que ele fez ali na seleção, né, na Copa América. Já mostrou que é um jogador de um nível diferenciado, foi pra Europa, voltou, no Flamengo conseguiu ser titular. Não tem muita sequência devido às lesões, mas até nesse fim de ano agora do Flamengo, o cara demonstrou que, pô, se ele quiser mesmo, se ele tiver sequência, ele tem potencial pra ser um dos melhores do país. Então, todos esses clubes viram isso, todos esses clubes estão de interesse e muito provavelmente a gente vai falar muito ainda de Cebolinha aqui, antes de alguma novela, né, ser decidida. Então, o Fluminense, rapaziada, está disposto a pagar um salário de até 2 milhões de reais por mês pra ter Everton Cebolinha. Santos e Gabigol. O Santos avançou nas negociações pelo retorno de Gabigol à Vila e pode tornar concreto um desejo que agora é das duas partes. O centroavante chegaria para ser titular absoluto da posição no time de Juan Pablo Vojvoda em um setor inconsistente do Santos em 2025. O que falta acertar aí são as questões salariais, né, rapaziada? O Gabigol tinha um salário bem alto no Flamengo, foi pro Cruzeiro, que também tinha um dos maiores salários do país, 3 milhões de reais, e agora a situação do
Santos, né? O modus operandi deles é completamente diferente. Então o Gabigol vai ter que dar uma baixada no seu salário aí pra poder jogar no Santos, né? Para o Peixe, por sua vez, nos moldes de uma divisão salarial e sem custo de transferências, Gabigol cai quase que uma luva. Então assim, jogar com o Neymar aí, né, rapaziada? A gente vai ver o Santos subindo de patamar sim, né? A gente pode ver um centroavante que já provou aqui no Brasil que tem qualidade, tá em baixa, né? Também perdeu velocidade ao longo da idade e tal, mas ainda é o Gabigol, cara extremamente decisivo, e com a camisa do Santos acredito que ele vai conseguir recuperar sua confiança. Então, ele mesmo disse no podcast aí que tem estilos de jogo que não favorecem ele, e o Vojvoda muito provavelmente vai montar um esquema de jogo que favoreça, até porque no Cruzeiro tinha o Caio Jorge, então, pô, você vai favorecer o sistema, né? No Santos, muitas vezes você pode criar um sistema pra favorecer os jogadores. Falta detalhes aí, em breve a gente anuncia aqui Gabigol do Santos. Só se der uma zica muito grande aí pra isso aqui não acontecer, cara. E o Gerson? Rapaziada, Cruzeiro trava em parte financeira com o Zenit. Veja os detalhes. Mais uma vez o Cruzeiro aí na negociação com o Gerson. Não é uma negociação fácil, isso porque os russos pagaram muito pra ter o Gerson lá, né? E aí, o Globo Esporte apurou que ainda não se chegou em um denominador comum na parte financeira. De acordo com a apuração da reportagem, o clube russo deseja 40 milhões de euros, 266 milhões na cotação atual para vender o jogador. A cifra é considerada fora da realidade do Cruzeiro, que chegou a sinalizar um valor próximo à metade do pretendido pelo russo. Os caras do Cruzeiro chegou lá e... Ô russo, você quer quanto aí pelo Gerson? Fala aí, pô. Perdão. O mineiro fala assim: ô russo, você quer quanto pelo Gerson aí, uai? Aí os russos falaram: nós queremos 260 milhões. Aí o mineiro: rapaz, eu tenho 130, você vai querer pegar ou não? Caraca, rapaziada, 260 milhões pelo Gerson é uma moeda, né? Como eu já disse, cara, desse valor aqui não vai trazer, o Cruzeiro não vai trazer. Por esse valor aqui eu afirmo que o Cruzeiro não traz. 130 já seria uma das maiores transferências da história do Cruzeiro, né? Se eu não me engano. Então, assim, vale 130? Ao meu ver, vale. Agora, 260, irmão, aí, pô, aí é papo de maluco. E aí, torcedor cruzeirense, acha que vem ou não vem? Comenta aí. TT e Gustavo Scarpa no Grêmio. Pois é, rapaziada. A novela do Grêmio vem se estendendo com TT. Gustavo Scarpa está no radar do clube? Pois é. Mais cedo começou a viralizar essa notícia aí, né? Principalmente nas páginas de futebol. Obviamente que o jornalista André Hernan agitou a torcida do Grêmio, pois, segundo ele, o clube teria aberto conversas para conversar com Gustavo Scarpa, que hoje está no Atlético Mineiro. No entanto, a diretoria gremista não trabalha com este nome em função da idade considerada avançada e do alto custo. Hoje é tendência que o meia canhoto não venha a Porto Alegre. O Grêmio, rapaziada, tá numa fase de reestruturação aí, que não tem aquele, não tá cheio do malote, né? Então precisa fazer uma gestão coerente, uma gestão certinha. Realmente é uma postura que eu considero saudável pro clube, e trazer medalhão, todo mundo sabe, né? É um alto custo, às vezes o cara pode não render pela idade. Tem um lado bom da experiência, mas você pode perder aí questão financeira, né, rapaziada? E depende também, tem o risco do cara se lesionar, então a aposta em medalhão sempre é um alto risco, dependendo da carreira dele ali, mas até que o Scarpa não sofre tanto assim com lesões. E sobre o TT, o meio atacante de 25 anos que defende o Panathinaikos pode evoluir as tratativas nos próximos dias, porque o jogador está em Porto Alegre para passar as festas de fim de ano. Sem capacidade de um grande investimento, o Grêmio planeja oferecer um contrato de empréstimo com opção de compra junto ao clube grego. E Anderson Talisca no Flamengo, rapaziada. Pois é, Anderson Talisca foi oferecido ao Flamengo aí. Sempre há essa manchete aí, né, de Anderson Talisca no Flamengo. A torcida do Flamengo já tá meio que, pô, tá bom, toda a janela de transferência é isso. Os agentes intermediários do Anderson Talisca ofereceram ele aí pro Flamengo. Existe uma grande expectativa para reforço que pode chegar ao Flamengo em 2026. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Jonas Stelman, esse é o caso do experiente atacante brasileiro Anderson Talisca. Hoje, no Fenerbahçe da Turquia, o jogador tem interesse em jogar no Flamengo no próximo ano. Passou a ser avaliado internamente pela diretoria rubro-negra. Apesar do nome forte aí, mais uma vez o que trava a negociação são os valores altos, né, rapaziada? Anderson Talisca, que vem aí sempre de clubes que pagaram muito pra ele, né? Tava na Al-Nassr, agora tá no Fenerbahçe, e os grandes valores impeditivos aí são salários e luvas, que são considerados altos. Atualmente, o Talisca ganha cerca de 3 milhões de reais lá no Fenerbahçe. O Flamengo não tá disposto a pagar isso por um jogador da idade dele, né? Já são 31 anos. Então, assim, é uma negociação que pode se estender aí. O Talisca com certeza ainda tem mercado lá pra Europa, nesses clubes aí que ele sempre atua. Então,
vamos aguardar pra ver, mas ainda são conversas bem iniciais, né, rapaziada? Vinícius Júnior no Manchester United. Rapaziada, a gente sabe que quando fala de qualquer jogador brasileiro indo pro Manchester United, todo mundo já tem calafrios, né? Obviamente eu não quero, ninguém quer, né? Como se importasse o que eu quero, né? Eu aqui diretamente de chique. Mas assim, nos últimos dias surgiram boatos com repercussão da imprensa espanhola sobre um possível interesse do Manchester United na contratação do Vinícius Júnior, tá? Agora que eles chegaram com o novo aporte financeiro do Sir Jim, um dos homens mais ricos da Inglaterra, que comprou 25% das ações do clube inglês, há esse interesse aí do clube inglês, o Manchester United, em retomar, em ser um dos maiores potências aí do mundo, né? E aí o Vinícius Júnior cairia como uma luva nesse projeto. As negociações com o Vinícius Júnior de renovação do Real Madrid agora foram retomadas. O Real Madrid vai escutar e tentar uma nova proposta pro Vini. Então assim, eu acho que, pô, só se fosse uma grana astronômica assim, e se o Real Madrid quisesse oferecer uma mixaria pro Vini, o que não é o caso, né? Então, rapaziada, vamos aguardar, mas eu acho que isso aqui vai ficar só no rumor mesmo, se Deus quiser. Bastidores dizem que o suposto interesse do United envolve em torno de 150 milhões de euros, ou seja, 804 milhões de reais, e esse valor é mixaria pro Vini, ele nunca aceitaria por um valor como esse. Então, vamos aguardar. Esse foi o vídeo, né, rapaziada? Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, até o próximo. Valeu!